Bom, e hoje à tarde, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou o projeto de anistia dos presos do 8 de janeiro. Presidente, o senhor acha que a criação da comissão especial é uma forma de enterrar a anistia? Não, muito pelo contrário, tá? O que acontece? Não adianta você aprovar por 200-0 ou 500-0 na comissão, se o dono da pauta para o plenário é o nosso Arthur Lira, tá? Então o Arthur Lira não está impondo nada para mim, nem eu para ele. E como acolho ele, conversamos também, não estava comigo, né? Porque eu não posso conversar com certas pessoas. É que uma das alternativas é a criação da comissão. O que o pessoal pretende ao criar a comissão? Trazer para cá os órfãos de pais vivos. Vocês vão ficar chocados, mesmo quem porventura seja contra a anistia, quando, por exemplo, eu trouxer para cá, que está previsto, né? Já estamos conversando, 6 filhos de 8 anos para baixo, do mesmo homem que está acordado 17 anos de cadeia, vocês vão se emocionar com isso aí. Lógico que cada segundo para aquelas pessoas que estão presas, no meu entender, injustamente, é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano. O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho, com certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. Bom, Silvio, o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas. Na tarde de hoje, ele tem essa leitura de que a comissão, na verdade, não enterra o PL da anistia, uma oportunidade para se discutir mais a respeito do tema, mas o fato é que vai atrasar a análise, isso com certeza. E eu gostaria da sua leitura também, se faz sentido essa ideia de que Arthur Lira estaria empurrando esse tema para depois das eleições da mesa diretora da Câmara no início de 2025. Paula, vamos lá, vou trazer aqui um pouco de leitura política do que a gente ouviu hoje o dia inteiro na Câmara dos Deputados, em conversas com parlamentares, não só eu, mas também a nossa repórter no Congresso Nacional, a Sara Pérez. Primeiro ponto, é evidente que é um retrocesso, é evidente que é uma injustiça, é claro que paralisar o avanço de um projeto que tem já maioria formada dentro da Comissão de Constituição e Justiça, e dali poderia seguir o seu turno até o plenário, é um retrocesso, é ruim. Isso é fato, ninguém tem dúvida disso. Tanto que a própria presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a Carol Detoni, lamentou tudo isso. Porque houve uma construção de maioria dentro da CCJ no período em que o PL, que é a oposição, preside a CCJ. E qual é o papel da CCJ? Analisar a constitucionalidade. Tem, segue. Não tem, para pelo caminho. E nesse caso tem. Então, fica uma sensação de derrota inicial. Compreendo todo esse ponto. Vamos avançar um pouquinho agora. Quando se cria uma comissão especial, você está jogando numa gaveta um projeto. Pode sair de lá nunca. Quantas comissões a gente já não viu para debater reforma tributária, reforma da Previdência, temas como legalização do aborto, descriminalização de drogas? Isso aí já passou décadas, né? Foram décadas no Congresso Nacional. O que o presidente Jair Bolsonaro está dizendo é o seguinte: o Arthur Lira não ia colocar isso para votar. E ele já havia dito isso em outras conversas antes das eleições municipais. Ele não vai se comprometer a colocar a anistia para votar. Ele usou isso como uma ferramenta para negociar apoio ao candidato dele, que é o Hugo Mota. Não sei se a gente já pode falar desse ponto da pauta também, que é colocar o Hugo Mota no jogo, do Republicanos, como candidato à presidência da Câmara, para que ele mantenha alguma relevância depois que deixa. Existe uma sensação, depois que o sujeito deixa a presidência da Câmara dos Deputados, ele volta para um lugar comum dentro do plenário. E poucos que voltaram para esse lugar comum conseguiram um destino melhor na vida política. A maioria não. Então, ele tenta negociar isso. Há quem diga que negocia também com o Palácio do Planalto para ser ministro do Lula. Isso também já foi dito em colunas de jornais que têm acesso ao presidente da República. Mas o terceiro ponto que o presidente Bolsonaro traz é: nós vamos fazer uma limonada com esse limão. Nós vamos trazer aqui, como ele disse, órfãos de pais vivos. Nós vamos fazer dessa comissão uma comissão para ouvir pessoas que estão com mães, pais, avós, familiares presos, amigos injustamente, pessoas que estão presas a uma tornozeleira eletrônica.
podemos trazer pessoas que foram presas ilegalmente. Pode ser o Felipe Martins, por que não? Podemos trazer outros casos, outras personalidades que passaram muito tempo na cadeia. Por que não o Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal? Por que não o Anderson Torres? Por que não a cabeleireira Débora? Será que ela não pode ser ouvida por uma comissão especial que tem prerrogativa, se for o caso, para ouvi-la dentro de um presídio? Por que não? Então, o presidente está tentando mostrar, neste momento, que não adianta tentar tapar o sol com a peneira. A anistia é uma realidade, ela vai acontecer. Mas o Arthur Lira faz jogo político. Isso é, inclusive, muito ruim se a gente pensar que cada segundo importa para quem está preso, para quem está com uma tornozeleira, para uma mãe e para um pai que está há muito tempo sem ver o filho, que está passando o aniversário e Natal longe de casa. Mas, por outro lado, é importante a gente mostrar para quem está nos assistindo que tem um jogo político aqui e que o Arthur Lira vai negociar o tempo inteiro, porque essa pauta é cara para o bolsonarismo, vamos chamar assim. Essa pauta é cara para a direita, para o PL. O PL tem quase 100 cadeiras na Câmara. É muito voto. Vamos falar o português claro. Então o Arthur Lira está jogando com tudo isso. E depois, para não me alongar aqui, Paulo, eu posso falar sobre o Hugo Mota também, mas não quero alongar muito minha fala. Piotr, quer fechar? Não, só um comentário rápido e muito breve. Este assunto é um assunto nacional. Nós temos pessoas que estão presas porque fizeram manifestação política. Em nenhum momento da democracia, de uma democracia verdadeira, seriam presas. A coisa daquele verdadeiramente identificado como depredador, bom, responderia por depredação. Também não é 17 anos de pena. Não teve golpe de Estado, nada disso. Eu estou falando de um drama nacional. Pessoas presas sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, em inquéritos sigilosos, ou seja, tudo que está errado e que não é previsto no direito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foram incapazes, mesmo que não tenham sido perguntados, de manifestar a opinião deles acerca desse assunto. Eles concordam com isso? Eles não têm nenhum mínimo de solidariedade? Ou podem dizer que não tem, mas devem dizer, independentemente se perguntados ou não. A gente vê o ar de serenidade do Pacheco, é um negócio que chama atenção. Nós estamos falando de pessoas presas, mães que não estão próximas dos seus filhos, de processos completamente ilegais que ele, como jurista, conhece. Ele é um advogado experimentado, ele sabe que isso aí é um absurdo. O Lira, obviamente, que também não pode alegar ignorância. E não conseguem em nenhum momento expressar uma opinião. Ah, sou presidente da Câmara e do Senado. Peraí, são parlamentares. E parlamentares falam, né?